Boa tarde, todas e todos, né? Meu nome é Gustavo Cazu, autor desse trabalho, Pós-Verdade e Fake News, Construções de um Mundo Irreal, uma análise sobre o impacto, né, desses fenômenos na subjetividade, e a minha orientadora, a professora Beatriz Corte, quem muito agradeço. É isso, então. Bom, acho que, como introdução, é importante colocar o contexto, né, que a gente percebe, onde a internet e as mídias sociais estão cada vez mais presentes na nossa realidade, né? Ainda que uma parcela significante da população brasileira não tenha acesso à internet, né? Durante a pandemia a gente viu que, enfim, nossa vida ficou praticamente conectada, né, nas redes sociais, enfim. E eu começo com uma provocação a partir do meme, né, que é o se está na internet é verdade, né? Onde mais do que o meme se vem se tornando assim uma verdade um pouco assustadora, né, que chama atenção. Principalmente uma pergunta, né, que vem aí do meu TCC, de qual nível de poder que a internet pode ter para criar uma verdade, né, reproduzir aquilo como verdade. E alguns fatos que eu vou narrar mais para frente, né, e chama a atenção de fatos bem importantes, né, nacionalmente e internacionalmente. Acho que o objetivo, basicamente, era responder algumas perguntas, como se haveria um consenso sobre esse fenômeno do pós-verdade, o que seria isso, né, como poderia caracterizar as fake news, que são fenômenos diferentes, né, e principalmente o que a psicologia tem a dizer, né, sobre os impactos, né, na subjetividade dos usuários, os processos envolvidos, e como ela pode estar atuando para reforçar ou impedindo a propagação das fake news. Né? E a metodologia, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, né, pelo Google Acadêmico, foi a plataforma onde eu achei mais amplitude, né, de resultados, né, terminando ali em novembro de 2020 pela pesquisa desses termos, e eu fui percebendo que era necessário também fazer uma pesquisa documental, né, não só de artigos, mas também de reportagens, para me auxiliar a narrar os fatos aos quais eu estava me referindo, né. E, claro, a participação aí de outras áreas do saber que também pesquisam sobre o tema. Bom, começando pelo tema do pós-verdade, né, é interessante já denotar que a questão dessa pós não é uma pós no sentido cronológico, né, de passado, posterior, mas fala de um tempo onde essa verdade deixa de ser relevante. E não é uma coisa nova, é uma coisa que já em 92, o Steve Tezzit, é, tem-se ali na Guerra do Golfo, do Irã Contras, a questão onde vai se criticar a postura do governo norte-americano ao narrar aqueles fatos e trazer essas informações para a população de uma forma manipulada, né? E que vai gerando algumas, enfim, algumas suspeitas, alguns alertas ali. E o termo hoje, como ele é cunhado pelos dicionários, é de um adjetivo, né? Pós-verdade, adjetivo de uma circunstância onde os fatos reais seriam menos influentes do que apelos à emoção, crenças pessoais da população, né? Bom, o termo fake news ele foi um pouco mais complicado, né? Porque existem inúmeros estudos sobre o tema, inúmeras definições, enfim, diálogos, né? A começar por como vamos tratar esse fenômeno, né? A Wardle e o Dirac-Chan, que são referências, né? Ali na literatura europeia, preferem usar o termo distúrbios da informação, principalmente por dois fatores. Acho que o primeiro é o de que seria mais amplo, traria mais para falar sobre não só de fake news, mas de outros fenômenos de distúrbios, mas também por uma razão política que é muito interessante, que eles falam que fake news era um termo que estava ali muito ligado a figuras políticas, né, como Trump fazia à época, né, do uso, né, de chamar de fake news aquilo que desagradava, aquilo que, enfim, me criticava, né, tudo aquilo que me critica era fake, né, e eles preferem usar esse termo. Contudo, Meyer, né, vai dizer que, olha só, tudo bem, tem todas essas questões políticas, o uso, enfim, mas falar de fake news é importante, porque chama atenção para o termo que está popularmente conhecido, né? Chama atenção para a sociedade refletir sobre esse uso, e é melhor usar ele do que tentar um outro nome que pode confundir, né, a população. E é claro que a questão das fake news já tem um histórico grandiosíssimo no jornalismo, no entretenimento, não vou me debruçar muito aqui, né, de cada essas outras áreas, mas que não é uma coisa nova, mas, enfim, tem um fatores na definição que são importantes e acho que parte de uma narrativa, assim, né? Principalmente por parte dos usuários, né? De que aquilo pode até ser falso, mas que poderia ser uma verdade. Poderia, acredito que poderia ser verdade.
E aí, acho que uma definição importante da Wardo e do Derakhshan, né, que é a questão da onde ficaria, né? As fake news ficariam nesse meio aí da desinformação, né, que tem tanto elementos de ser fatos falsos, mas também que tem uma intenção nociva ali, tem um efeito nocivo. É, diferentemente daquelas que são apenas falsas, né, as informações erradas, erros, etc. e tal, e diferentemente do que é apenas, pode até ser verdadeiro, mas é nocivo. Opa, uma buzininha, emoção. E aí eu chego, acho que na definição mais ampla do que seriam fake news, né? E onde cada um desses termos eu vou apresentar, por exemplo, documento e não apenas uma notícia, uma publicação, porque documento vai remeter não apenas a essas manchetes, essas simulações de reportagens, mas também a algo que poderia ser um áudio, poderia ser um vídeo, poderia ser uma foto, são formas ali de enganar, com a intenção de ser deliberadamente falso, né, de criar uma realidade publicada online, que acho que é uma coisa essencial do tema fake news, que é o ambiente online, né, onde não só a repercussão, a replicação é exponencialmente muito maior no ambiente da internet, ao passo que cada usuário pode transmitir, compartilhar aquele conteúdo para mais pessoas, mas também por todo um ambiente envolto dos algoritmos das redes sociais, né? Que ali vão nos influenciando cada vez mais a estar dentro de uma câmara de eco, a gente sabe, né, se isolando, e a utilização de robôs, né, que ajudam a falsear esse ambiente que me circula dentro de cada rede social. E com o objetivo de manipular os consumidores, né, tem um objetivo bem explícito, assim, que é enganar, que é induzir aquela crença. Bom, começando a narrar os eventos, né, que refrescando um pouco a nossa memória, acho que é importante, né, como parte, as eleições de 2016 já chamavam atenção pelos fake news, né, entre Trump e Hillary, e o estudo da Alcott e Jensco coloca aí números bem grandes, né, 30 milhões de engajamentos para Trump e 8 milhões Hillary. É curioso que a gente vê que, assim, os candidatos que ganharam, eles têm um maior número, né, de fake news que os beneficiam. Não são um único motivo, né, acho que cabe refletir, mas é um fato bem interessante, né? E aqui alguns exemplos, né? O primeiro, que é o Papa Francisco choca o mundo e apoia o Donald Trump, né? As fake news têm isso também, tem tanta questão do apoio ali, né, de figuras importantes ali, dialogando com a comunidade cristã, e a segunda de o ataque, né? O Wikileaks confirma a Hillary vendeu armas para o Estado Islâmico e depois joga uma bomba, né? Então tem também a questão do ataque de associar o opositor a um inimigo, aquele que é ao qual sou contrário, né? Deve ser taxado como um inimigo. Bom, acho que aqui passando bem rápido, né, tem outras questões que envolvem, né, que é a questão do Big Data, da Cambridge Analytica, da psicometria, que uma colega, a Thalita Guin, que apresentou, é um tema muito complexo também, porque envolve questões da psicologia, né, onde mecanismos de estudo, enfim, de estrutura, superestruturas de dados, ajudam a prever o comportamento daquele usuário. Por exemplo, se ele vai acreditar, se ele não vai acreditar, se ele vai levar aquele conteúdo adiante, né? Acho que essa previsão de comportamentos tem muito da psicologia ali, né? E aí, acho que um popular filme que a gente já vê a privacidade hackeada, né? Que está aí popularizando a temática. Bom, no Brasil, acho que já desde 2017 começam a se ter até como efeito, né, das eleições de 2016 nos Estados Unidos, né, é interessante que nos pré-candidatos, de uma certa forma, nos dois maiores, né, que era Bolsonaro e Lula, à época, né, circulava nos dois espectros, né, da política, digamos assim. Enfim, é uma coisa interessante da gente perceber, e percebendo também nessas manchetes, qual que é a sensação que ela nos provoca, né? Qual que é a nossa reação? Por exemplo, nas duas falam, assim, enfim, de um candidato que estaria impedido, né? Teria um impedimento, e, enfim, induz a exacerbar esse sentimento, né? E, enfim, avançando aqui, já em 2018, pós-eleições, pró-Jair Bolsonaro eleito, a questão, tem uma reportagem interessante do El País, junto com a agência Aos Fatos, né, que vai trazer ali as potenciais beneficiadoras, né, do Bolsonaro. Coloquei duas que acho que a gente lembra muito bem, né, que a primeira é a questão de ligar o candidato Fernando Haddad
a pedofilia, né, a manifestar apoio a essa pedofilia, que causa muita revolta, né? Acho que esse sentimento da revolta, da indignação, da frustração, é disso que essa fake news está colocando por trás. E a outra, né, em referência ao episódio da facada, do Adélio Bispo, que tenta colar a imagem do criminoso ao partido do opositor, de seu adversário político, né? Bom, Ferreira e Alcântara vão trazer um estudo ainda mais elaborado, né, com muitas notícias, enfim, junto com as agências de checagem também, e a gente vai percebendo aí a diferença, né, dos números, né, da grande quantidade de notícias que beneficiavam o candidato Bolsonaro e o Fernando Haddad, né, os dois do segundo turno. E aí acho que a parte mais interessante, né, o que eles têm de comum foi que o primeiro lugar vai falar do falso apoio, né, assim como a notícia do Papa, enfim, de falsos apoios, tanto ao candidato como ao partido, né. Os números são um pouco diferentes, mas esses foram os que mais se destacaram para os dois candidatos. Para Bolsonaro, o segundo número seria do episódio da facada, né, como mostrei anteriormente, e para Haddad, a questão de mais fake news foram em relação a falsas pesquisas, falsas prévias de pesquisas eleitorais. Mas cabe a gente pensar também o tanto que essas notícias falsas podem ter beneficiado os candidatos vencedores, né? Bom, já entrando aqui no fator mais recente, que é a pandemia, né? Eu acho que a gente chega na parte grave das fake news, né? Como se aquilo já não fosse grave a democracia, se torna agora uma questão de vida ou morte, né? Pandemia, esse artigo de Falcão e Souza, da Fiocruz, traz alguns conceitos interessantes. Né? A infodemia, quando ela é um excesso de volumes de informações até corretas, assim, mas que induzem os usuários, os sujeitos ao erro. Mas avançando aí por uma variante que seria a desinfodemia, que é justamente a provocação de mentiras mesmo, que aí com certeza induzem ao erro. E um fato interessante é que existiu ao redor do mundo várias fake news sobre a Covid, mas especialmente no Brasil, a gente tem um fator bem agravante, que é o presidente Bolsonaro, o chefe do executivo, atuando em consonância com a repercussão dessas notícias, né? É fácil puxar na memória muitas declarações dele menosprezando a gravidade da pandemia, o uso de máscaras, questionando medidas de isolamento social e questionando uma super notificação de casos, né? Coisas que, enfim, a gente vai pensando no impacto que isso tem no diálogo com uma massa que apoia o presidente, ou que vê no presidente da República como uma figura importante para o país. Ao passo que isso vai não só no campo do pensamento, mas ações também, né? Como o próprio episódio onde o Ministério da Saúde parou, né, na verdade, de divulgar, omitindo os dados de casos de mortes, né? E depois o STF acabou decidindo, né, obrigando as que voltem a ser veiculados. E acho que as maiores polêmicas que a gente vê é a questão da falsa cura e da desconfiança em relação à vacina, né? Que, enfim, sempre aí em torno da mídia, mas que a gente vê uma relação muito interessante, preocupante, na verdade, com o presidente da República, porque ali a gente não está falando só, ele pode até não reproduzir essas mensagens, né, de fake news, mas ele dialoga com elementos muito importantes, né, ele dá a dizer que caminha na direção daquele raciocínio, né, da cloroquina, por exemplo, a OMS mudando de posicionamento, a questão das vacinas, né, serem prejudiciais, e a gente sabe o resultado disso, né? São mais de 500 mil de mortes no nosso país, e fica a grande dúvida de quantos desses milhares de mortes não teriam sido vítimas da desinformação e de uma ação irresponsável do presidente repercutindo esse tipo de informação. Já chegando à psicologia, né, eu trago aqui para essa apresentação alguns temas que são interessantes, né, o estudo do Freitas, da psicologia social, ali, no assassinato da Marielle, onde, após o assassinato, houve diversos ataques à figura da vereadora, né, tentando justificar ou tentando menosprezar a gravidade do ocorrido, né, por exemplo, postagens de que ela estaria ligada ao tráfico, enfim, seria esse o motivo, onde busca desumanizar, né, um assassinato brutal. E aí, o Freitas traz alguns conceitos, tanto da psicologia social, mas dialogando com a psicologia cognitiva, que é a questão do Waits, do Pizarro, que vão falar sobre o raciocínio motivado e o realismo ingênuo, né?
esse raciocínio motivado parte de uma motivação que eu já tenho em acreditar em fatos que confirmam aquilo que eu realmente estou achando, né? Enfim, mais fácil, é mais rápido que eu assimile aquilo como verdade, pois eu já penso naquela linha de raciocínio. E eu estaria muito mais propenso a investigar, estar cético, olhar com desconfiança para aquilo que me questiona. E o realismo ingênuo como uma questão de que a nossa realidade seria a única que existe, o resto seria irracional, tendencioso ou falso. E aí, dialogando um pouco com essa questão das polarizações, né, vou trazer aqui para finalizar 2 estudos da psicanálise, que falam, enfim, tanto de um gozo no engajamento, enfim, que leva os usuários a se sentirem motivados a compartilhar fake news, né, porque o que importa são os números que eu consigo, a questão do narcisismo, né, onde eu vou dialogando com essa questão das bolhas, dos algoritmos ali, provocando uma homogeneidade dos pensamentos e dissolvendo, né, os contrários. E uma obra muito importante é a Psicologia das Massas, a análise do eu, né, do Freud, que coloca ali uma relação do hipnotizado e do hipnotizador. Né? Vale dizer que esse líder, que é o hipnotizador, tem uma sugestionabilidade muito forte, né? E que não necessariamente é uma figura, mas pode falar de ideais, pode falar de valores, e que já não importa mais o compromisso com a verdade, né? Ao passo que você tem uma massa que atende, que obedece, a verdade já é irrelevante. Enfim, a aspa, para finalizar, essa parte, a questão de componentes afetivos nesse discurso que vão enaltecendo, né, esse sentimento, e a tarefa do grupo, que acho que é importante, né, as tarefas, nas notícias que a gente viu, existe uma questão de apoio ao líder, no caso, escolhi aqui a questão de um apoio ao presidente da República, né, em todas as declarações que ele faz, em suas redes, enfim, e não só as redes de disseminação de informação, um reforço no ataque aos inimigos, né, no caso, acho que essa imagem do nós te autorizamos presidentes e confronto ao STF e tudo mais, e pedindo intervenção militar, pode dizer muito. Bom, acho que caminhando aqui para a questão de como enfrentar as fake news, né, o Lelo coloca aí que o mais importante é que tentar reforçar o papel das agências de fact-checking e a interdisciplinaridade, que é um tema que é muito estudado por outras áreas, né, não só a psicologia. E que isso vai nos ajudando a investigar melhor o problema e trazendo consensos maiores enquanto ciência, mas que ainda é muito pouco. Porém, o Trivinho e Silveira acabam sendo um pouco mais incisivos, né, que vão dizer sobre uma responsabilidade social dessas organizações, como o Facebook, o WhatsApp, porque, apesar de tudo, apesar de colocar um selo ou outro, elas ganham com os acessos, com a repercussão daquelas notícias. E é preciso atentar, porque você está ganhando com notícias que são prejudiciais, podem ser letais, né? Então, medidas mais incisivas seriam necessitadas. Considerações finais. Eu acho que eu me deparei com poucos estudos da psicologia no Brasil, muitos estudos de fora, na língua inglesa, Portugal, língua espanhola e tudo mais, mas ainda no Brasil, até a data onde eu pesquisei, ainda tinha muita pouca coisa. Eu acho que é importante frisar que é necessário pesquisar sobre o tema, porque, enfim, não só vivemos uma eleição, mas a gente vive agora uma pandemia da desinformação, que é algo muito grave, né? Se a gente pensar no compromisso que uma psicologia tem. Enfim, relações com outras disciplinas, porque é um tema muito, muito, muito complexo e muito dinâmico, né? É necessário um esforço da ciência, de uma construção, de atualização, de consensos e dissensos, e finalmente, né, pensar, isso tudo muito aliado a um valor meu, acho que, compartilhado por muitos colegas, de uma psicologia, uma ciência com um compromisso social, né, com a democracia e com a vida. Aqui as referências, para quem quiser olhar depois, essa é a minha apresentação, muito obrigado para Bolsonaro. Obrigada, Cazu. Realmente trabalhar com um tema muito emergente, né? Foi uma dificuldade para a gente encontrar na literatura científica, fazer uma revisão de literatura, então a gente teve que, de fato,
ir para a grande mídia, né, de uma maneira geral, encontrar reportagens de lugares com maior credibilidade, né? Então, a busca por essa informação, né, Cazu, foi um processo que demandou muito tempo, né? Mas isso também implica, né, nesse compromisso de uma psicologia aí focada em temas emergentes, e esse é um. Não dá para a gente não introduzir, né, essa questão na formação, né, porque ela está aí e alterando, sim, as subjetividades, os nossos comportamentos, quer dizer, estamos todos envolvidos, né? Então, realmente, eu também aprendi muito com esse trabalho, viu, Cazu? Muito, muito. Alguém gostaria de fazer alguma questão ao Cazu, ou a gente passa para a Giovana? Eu gostaria, posso? Claro, deve, Cissa. Não, não é nem uma questão, na verdade, né? Eu ia perguntar por que esse tema, mas acho que eu sei a resposta do porquê esse tema, vindo do Cazu, não preciso perguntar. Mas, de fato, eu acho que é uma pesquisa assim, riquíssima, né? Riquíssima, porque a gente está vivendo num período que ninguém sai do celular, você recebe uma mensagem, você manda, você tem um grupo, você manda, você não para um segundo para ver o que você recebeu, para quem que você está mandando, e acho que a maioria das pessoas nem se dá conta qual é o efeito nocivo disso, né? Porque depois que ela já mandou não sei para quantas pessoas, de repente fala aquilo era mentira, né? A gente não tem o hábito de checar antes. E eu acho que hoje, né, quer dizer, considerando, não é hoje, acho que tem esse histórico, né, que o caso retoma, eu acho que tem as nossas eleições nos Estados Unidos, enfim, tudo isso, o momento que a gente está vivendo, a pandemia, a cloroquina, tudo isso, quer dizer, tudo isso está sendo articulado pelas vias, sei lá, de WhatsApp, você está mandando mensagem, está reproduzindo, está indo, é assim que você está, né, ganhando adeptos que não estão nem pensando no que eles estão fazendo, né? Então, acho que esse teu trabalho é de uma relevância imensa, e eu acho que, de fato, a gente tem que parar na psico para pensar sobre isso, sabe? Abrir um espaço dentro da formação. Beltrina, já que você acompanhou, você pode propor uma eletiva, né? Que eu acho que a gente deveria parar para pensar nessa questão das fake news, dos meios de comunicação, como que essa realidade, falsa realidade está sendo construída e como que está afetando as pessoas, e que isso acaba reverberando para a gente também. Uhum. Não guardo esse TCC na prateleira, eu acho que você tem que jogar ele para o mundo, Cazu. Ai, Cazu. Olha o compromisso, Cazu. Não, acho que só dizer, né, eu vi a graça e teve um congresso, um encontro, né, do Instituto Silvia Lane falando sobre a temática, né, enfim, uma pena que eu não podia apresentar porque eu não estava pronta ainda, né, mas que tem sim a psicologia social comprometida, né, com essa situação. Acho que, e espero que cada vez mais, né, com o tema. Então, inscreva ele para o Prêmio Aniela o ano que vem. Próximo Prêmio Aniela, que é um prêmio dado a TCCs, né? Qualquer um pode se inscrever. Então, no começo. Só rapidinho, oi pessoal, boa tarde. Graças. Eu peguei assim, não peguei do começo, Cazu, uma pena. Eu estava aqui vendo qual sala eu ia, estava meio atrapalhada. Mas parabéns para você, depois vou querer ler seu TCC. Eu ia falar, né, na linha de que é preciso, é um tema importante para a psicologia, teve esse simpósio e vai sair uma publicação, era isso que eu queria falar, né, os debates, um relatório, vamos dizer assim, do simpósio, a gente vai publicar um livro com quase todas as falas, então, são textos, pelo menos, para começar, com muita indicação de coisa para ler, então, é um material que vai ser bem legal para esse tema. E tem uma rede, né? A partir do evento, a gente formou uma rede. Eu não estou participando tão diretamente agora, mas as pessoas podem se inscrever. É uma rede exatamente que trabalha em torno desse tema. Eu vou passar, eu vou tentar, estou procurando aqui direitinho as referências da rede para colocar para quem tiver interesse,
mas é um encontro a maioria é da psicologia, mas também outras áreas, exatamente para pensar pesquisas, debates, acompanhamento dessas questões, que intervenções que a gente pode fazer no sentido de ter a mídia aí, né, que manipula tanto, ter algum controle sobre ela, né? Então, vou colocar aqui para vocês a indicação da rede, e depois vou querer conhecer seu trabalho, tá bom? Mais de perto. Parabéns. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, mas continuo meio perdido em qual sala eu tenho que ir, tá, gente? Então, vocês não reparem se daqui a pouco eu me achar e vou para outra sala. Tá bom. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Cazu. Acho que você conseguiu, assim, nos últimos, né, segundos do segundo tempo, né? Mas foi, né, Cazu? Muito legal. Obrigada, Cazu. Obrigado, Bom, Giovana,